não permitiu que ele mudasse. Porque não há um coração que imagine uma cama cheia de rãs. Você nunca imaginou isso, só no filme, né? A cabeça e os animais tudo cheio de piolho. As águas transformadas em sangue. Isso tudo foi uma operação miraculosa da mão de Deus. Porque o faraó, ele tinha um coração tão duro. E o povo judeu já estava ali há 430 anos. Então, as pragas, elas não tiveram um efeito só para Faraó. Quando Deus disse para Moisés que ele fosse falar com Faraó, Moisés disse assim: e quando eu disser para Faraó que você me enviou e ele perguntar o teu nome, o que eu vou dizer para ele? E aí Deus dá uma resposta maravilhosa para Faraó, né? O Deus de seus pais, pois me enviou a vós, e eles vão perguntar, qual é o nome dele? O que lhe direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Ele é o eterno existente. Ele é aquele que tudo faz. Ele é aquele que não princípio nem fim. Ele é eterno. E ele diz, e significa, eu serei o que serei. E transliterando assim, mais para a gente entender, significa, eu estarei com você. Simplesmente. Só você estar ali na presença de Faraó, porque você concorda comigo que 430 anos, Israel era uma mão de obra poderosa para o Egito. O Egito enriqueceu com uma mão de obra escrava do povo judeu. Então não era fácil para tirar aquele povo dali. Mas Deus disse, vai e fale a Faraó, porque eu estou com você, né? Quem estará com você é o próprio Deus. E aqui nós temos, queridos, que entender isso nesse momento. Nós estamos vivendo tempos difíceis e vamos viver tempos difíceis. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Mas entenda uma coisa, quem está com você nesse momento é ninguém menos do que o grande eu sou. Você acha mesmo que se ele permitiu que você chegasse até aqui, você acha mesmo que aquele que tirou você de droga, de prostituição, de tanta coisa horrível, ele vai permitir ou ele vai abandonar você nesse momento? Não! O grande eu sou enviará muito mais força, muito mais graça, muito mais direção, muito mais discernimento, muito mais sabedoria para você enfrentar esse momento. Tem coisas que vão surgir agora que a gente não vai saber como, nem de que jeito, nem de que maneira. Mas eu sei de uma coisa, o meu Deus terá para mim e para você resposta. Porque Ele é o grande eu sou. Então quando Deus usa Moisés para fazer aqueles grandes sinais ali, você concorda comigo que 430 anos, apesar de dos judeus terem uma tradição oral, não é, deles passarem de geração para geração os ensinamentos e os preceitos através da oralidade, mas muitos judeus já haviam assumido a identidade egípcia. Muitos judeus já estavam ali meio misturados com aqueles deuses, sabe? E ali tudo, cada uma dessas pragas, não dá tempo da gente explicar aqui, mas cada uma dessas pragas que Deus enviou era para destronar, era para dizer para os egípcios, porque a rã era um deus para ele, a mosca era um deus para ele, tudo para eles era um deus, de todas essas pragas que vieram. Então, quando Deus faz aqueles sinais ali, ele estava dizendo e mostrando para o povo egípcio, olha, o seu Deus é isso aí, ele não tem poder. O seu Deus, ele faz isso. A rã, ela faz isso. Ela é para te incomodar. O piolho, da mesma forma, para te trazer perturbação. Então, as maravilhas de Deus, ao mostrar as pragas, era para mostrar ao povo judeu também o que Deus era capaz de fazer. E para tocar o coração de Faraó. O coração de Faraó era um coração duro. Quando a Bíblia fala que eu endurecerei o coração de Faraó, Deus fez isso para que Faraó reconhecesse que não havia um Deus como o Deus dos hebreus. Foi como no final da peça.
Manda esse povo embora daqui, porque não tem jeito, a gente não quer mais esse povo entre nós. Por quê? Os egípcios não tinham mais deuses, os deuses deles não podiam fazer nada com relação a tudo que o Deus dos hebreus estava fazendo naquele momento. Então glorifique a esse Deus, Ele é o grande eu sou, aquele que está contigo, aquele que pode te fazer passar na pior das situações. Ele estará contigo. Então Moisés, quem estará conosco nesta passagem? Quem passará conosco nesse momento? O grande eu sou, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o povo comer as coisas que eles comeram no deserto, o Deus que colocou uma coluna de nuvem durante o dia para um sol escaldante e uma coluna de fogo à noite para proteger do frio e dos escorpiões e dos animais peçonhentos. Esse mesmo Deus é o Deus que te estará aguardando para você passar nesse tempo agora. Receba essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, você não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, é tempo que esse Deus vai operar na sua vida grandes sinais e maravilhas, salvando a sua família. Sabe aquela pessoa dura, sabe aquela pessoa de coração duro, que nunca se moveu, que você ora, que você convida ele? Fique tranquilo, o Deus de Moisés, o Deus dos judeus, vai tocar na vida desta pessoa. E nós estamos aqui nesta igreja orando e pedindo ao Senhor que os sinais que foram feitos, não é verdade, pastor? Desde o dia que o pastor Jorge liberou uma palavra aqui, os pastores começaram uma oração com hora marcada para nós pedirmos e nós queremos aqui nesta igreja os mesmos sinais que haviam na igreja primitiva. Então você vai ser curado, você vai ver seus parentes libertos, vai ter gente aqui livre de droga, livre de relacionamento errado, pessoas presas na prostituição, na pornografia, tudo que você possa imaginar. Deus vai libertar aqui, nesse tempo, porque é desse Deus que nós estamos falando. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Nós estamos num deserto espiritual. Vocês da ilha daqui já ouviram a pastora Naira dizer que nós vivemos uma geração fraca espiritualmente, doente emocionalmente. Mas o suprimento para a cura de tudo isso está onde? Aqui na casa do Senhor, aqui na palavra de Deus, aqui com os seus joelhos dobrados, aqui você que tem uma vida de jejum. Deus fará grandes sinais e prodígios nesse tempo, nesse tempo. Eu creio nisso, eu estou orando por isso. Eu creio, aqui nessa igreja tem um grupo de intercessão clamando por isso. Ontem nós tivemos uma vigília aqui pedindo a Deus 2 curas para 2 pessoas da nossa igreja. E eu creio que o Senhor vai nos responder. Cura de algo impossível, mas o nosso Deus é especialista. Quem poderia imaginar? Faraó jamais calculou, depois de tanta praga que ele não aguentava mais. E Deus precisou chegar a um nível mais elevado de punição. A morte do primogênito foi a pior tragédia que se abateu sobre o Egito. E não foi só do primogênito de Faraó. É que não deu para a equipe trazer aqui, né, os animais, não deu para trazer os outros filhos, né? Mas atingiu os primogênitos de todos os animais e de todos os egípcios. E o primogênito de Faraó também. Chegou a esse nível para que o coração dele compreendesse que há um Deus no céu que governa. E nós entendemos isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Você sabe disso. O nosso Deus, quando ele decreta algo, ninguém pode impedir um plano dele. Ninguém pode impedir. Não fique estarrecido com o que está acontecendo. Eu tenho dito para vocês, nós estamos caminhando para a volta de Jesus. E tudo isso que está acontecendo está dentro de uma vontade permissiva de Deus. A hora que ele determinar, ele vai cessar essa praga. Porque é Deus que cessa. Ele vai cessar. E você tem o papel de orar por isso. Ore pela sua casa, ore pela sua família, se cuide e peça, Senhor,
entra nos hospitais. Ontem nós oramos aqui bastante tempo sobre isso, porque o nosso Deus é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Esse inimigo invisível que nós não vemos, ele está bem claro aos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas. Então, queridos, a saída do povo hebreu do Egito mostra para nós não só o milagre, não só o poder de Deus para mexer no coração de Faraó, porque a primeira vez, os diálogos de Moisés com Faraó é muito interessante, mas não dá tempo de nós lermos, né? E ele pergunta, mas quem é o seu Deus? E aí Moisés responde para ele. E ele disse, eu não conheço o seu Deus. E aí Moisés continua dialogando com ele. Então aí começa as pragas. Interessante que tem um nível de praga que você vai prestar atenção, que os magos e os bruxos egípcios, eles também conseguiam fazer os mesmos milagres, né? Que eles faziam. Mas só que chega num nível que aí eles não podem mais fazer. Porque ele sabia que ali havia uma força maior. E essa força vem dele. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. Então, o grande desafio de Moisés, falar com Faraó. Outra coisa linda que mostra para nós esse texto, né? Para você que é tímido, para você que às vezes tem medo até de subir aqui para fazer uma oração ou de falar. Deixa eu dizer algo para você. Moisés era um homem extremamente tímido. Parece que o temperamento dele era melancólico, né? Extremamente tímido. E Deus não é preocupado com isso, não. Deus usa a quem ele quer. E ele disse assim, olha, vai você e Arão vai ser a tua boca. Você é tímido? Peça a Deus para mandar uma boca para perto de você, se você está precisando. Né? Alguém que fale por você. É tão bom, né? Eu era uma pessoa muito tímida na sala de faculdade, né? Estava com aquela vontade de fazer uma pergunta, levantar o dedo, mas não fazia. Aí, de repente, aquele sanguíneo, né? Professor! Aí eu, ai, graças a Deus, agora eu vou saber o que eu queria saber, né? Mas Moisés estava lá. Não, Senhor, eu não sei falar. Deixa eu dizer algo para você. Esse é o tempo em que Deus vai usar também talentos e vai te dar talentos que você nunca teve. Receba isso em nome de Jesus. Não há nada difícil para Deus. Nós vamos enfrentar dificuldade? Vamos. Mas vamos ter saída? Vamos. Quem é que vai nos dar a saída? Ele que nos criou. Ele que conhece seu temperamento, seu comportamento, seu DNA, sua forma de ser, sua forma de agir. Ele vai fazer isso. Você me ver falando aqui hoje, para você, é o próprio milagre. Hoje mesmo eu estava lá falando com o Edson. Ai, meu Deus, que preocupação. Jesus, como é que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. Até passando mal por causa da mensagem de hoje. É uma guerra. É uma guerra, mas eu estou aqui em nome dele. Em nome dele. Ele disse assim, você vai falar. Então ele capacita, ele unge, ele tira o medo. E ele estimula você a confiar nele. Esse é o nosso Deus. Então o Faraó, tímido, né? Mas vai lá, tímido, com o grande eu sou, com a ordem do grande eu sou. Eu coloquei aqui no meu anotação, igual a sucesso, vitória total. Não tenha medo se você está com o Senhor. Não tema, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que tirou o povo hebreu de 430 anos de escravidão. O povo hebreu já estava acostumado a fazer tijolo, já estava acostumado. E quando eles começaram a querer sair, o que Faraó fez? Porque ele era muito ruim. Pensa na ruindade multiplicada, era Faraó, né? Vocês viram algumas cenas aí em novelas e viu que a coisa era muito séria. Aumente os tijolos. Aumente a fabricação, queremos mais, faça com que eles façam mais, para que o povo ficasse preso. Mas quando Deus determina, não tem ninguém que pode impedir. Então, em nome de quem? Nesse tempo, em nome de quem você vai falar? Quando você vai profetizar a palavra, quando você vai falar de Jesus, você está falando no nome dele. E deixa eu dizer algo para você, o nome de Jesus na nossa boca, com ele no nosso coração, com uma vida de fé e obediência, meu irmão, ninguém fica na tua frente, não. Ninguém fica.
ninguém fica. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Coloque isso no teu coração. Exercite a tua fé. Isso não é para ficar na teoria, não. É para exercitar. Muitas vezes, quando nós estamos lá no momento de tribulação, de luta, de dor, a gente esquece. Aprenda a liberar palavra. Se você tem essa confiança no seu coração, uma palavra liberada por você, ela tem muito poder. Porque Deus pega aquela palavra e faz ela acontecer. Não, isso não é positivismo, não. Isso não é pensamento positivo, não. É totalmente diferente. Pensamento positivo é outra coisa. É meio que aquele mantra de ficar repetindo. Não é isso, não. É a confiança num Deus que tudo pode. Num Jesus que ressuscitou. Ele é o único. Ele é o único que você vai em Jerusalém, tem um túmulo vazio. Porque ele está vivo. A destra de Deus intercedendo por mim e por você. Olha o valor disso. Eu dobrar o joelho na minha casa e saber que tem alguém diante do trono de Deus intercedendo. Pai, olha só, a Márcia está lá pedindo isso. Pai, olha só, o João fez essa e aquela oração. Pai, olha, tua filha está precisando daquele reforço. Envia alguém. E às vezes Deus envia anjos, mas são anjos assim, olha, de carne e osso, que senta junto com a gente, que almoça com a gente. Deus tem enviado uns anjos aqui para essa igreja para nos ajudar, não é verdade, pastor Jorge? Deus envia, nosso Deus trabalha desta forma maravilhosa, preciosa. Então, meu irmão, não é tempo de você proferir palavras de derrota. Eu sei que se você perdeu alguém, chore. É normal você chorar. Chore. Não engula o choro. Não ache que você é aquela pessoa que... Não, todos nós sentimos. Até quem não é meu parente, eu choro de dor, de ver a perda. Isso é doloroso. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele tem a consolação do Espírito para nos consolar nesse tempo de dor, nesse tempo de perda. É esse Deus que nós estamos falando, né? Então nós precisamos de falar no nome dele. E para nós termos autenticidade a usar esse nome. Em nome de quem eu vou falar, Senhor? Em nome de quem? Para quem eu vou dizer para Faraó que você me enviou, né? Nós precisamos da obediência às ordens de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Obedeça ao Senhor. Não é tempo de questionar as coisas, não. Deus disse para o povo assim, olha, no capítulo 12 aqui, na saída para a Páscoa, ele vai dizer assim, olha, vocês vão sair com calçado os pés, lombo cingido e o cajado na mão. É tempo de nós estarmos assim. Não é tempo de estar descoberto, não é tempo de não estar preparado e nem é tempo de estar flanando e brincando, não. É tempo de você estar alerta, porque as coisas estão acontecendo e nós temos que estar atentos. Nós temos que estar percebendo. Então, queridos, não é tempo de questionar. Obedeça às ordens de Deus. Obedeça a palavra. Nós vivemos uma geração que questiona tudo. Nós vivemos uma geração que tem dificuldade de obedecer ordens. Nós vivemos uma geração que tem dificuldade de obedecer limites. Mas deixa eu dizer algo para você. O nosso Deus nunca nos deixou sem limite. Porque Ele sabe que nós, sem a ordem da palavra, nós não vamos chegar muito longe, não. A gente precisa da palavra para nos dar limite. A gente precisa da palavra para dizer, você vai até aqui, Márcia, não passe daí. A gente precisa da palavra para se relacionar com os nossos irmãos. É até aqui, faça assim, faça daquela forma. Então, obedeça, porque nós estamos no caminho para sair daqui. Não sei se vai durar 2, não sei se vai durar 3, não sei se vai durar 10 anos, mas nós estamos no caminho. Você tem que estar com o lombo cingido com a verdade. É uma arma poderosa. É uma arma que te protege. Cingido os lombos com a verdade. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O que é que você serve? A quem é que você serve? Por que é que você é cristão? Por que é que você está dentro de uma igreja? Muitos vêm pela dor, muitos vêm no momento difícil.
Mas Deus é maravilhoso, Ele recebe a todos. Deus não te vê com o coração pensando assim, que pessoa interesseira. Deus não olha para a gente assim, não. A própria dor é o caminho que Ele usa para salvar as pessoas. O próprio choro é o momento de nós acolhermos, porque é assim que Ele faz conosco. Então, se você veio no momento da dor, mas agora você já cresceu, você já está aqui há algum tempo, saiba que você já tem que ter crescido e saber a convicção da tua fé e calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, significa estar preparado para ir, estar preparado para responder. O povo, quando sai do Egito, e é interessante que lá no final, já quando eles estão próximos de entrar na terra prometida, o texto vai mostrar para nós que, e diz para nós que aquele tempo todo que eles passaram no deserto, a roupa não gastou, e o sapato também não. Gente, você quer um milagre maior do que esse? 40 anos. A roupa não gastar, não rasgar. Aquilo ali era milagre de Deus. O povo judeu, ele viveu milagre o tempo todo. Então, o deserto é lugar de milagre, um atrás do outro. Porque no deserto não dá para sobreviver sem milagre. E nós estamos nesse tempo. Muitas pessoas estão enfrentando o deserto. Mas vai ficar só no deserto? Não! Vai ter água, vai ter codornizes, vai ter maná, vai ter nuvem, vai ter coluna de fogo. Vai ter tudo isso nesse deserto que nós estamos enfrentando. Vai ter. Eu não tenho dúvida que Deus está fazendo. Eu já estou vendo Deus fazer. E se você não está vendo ainda, você vai começar a ver. Porque Deus fará. Deus fará. Então, seja obediente. Não questione não, seja obediente. Pega o teu cajado, arma de defesa. Precisamos nos defender. E a Bíblia vai dizer para nós que a nossa defesa é a fé, nosso escudo. Toma o escudo da fé, com o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe, a tua fé, a tua confiança em Deus, ela apaga qualquer seta que o inimigo envia. E olha que ele tem enviado, principalmente mentais, fortalezas mentais, dogmas, conceitos anti-Deus, anti-palavra de Deus, anti-família, conceito anti-moral. Isso está chovendo assim na cabeça dos nossos jovens. Mas saiba, você que está aqui, você tem um escudo que te protege. É a tua fé, a confiança no teu Deus. Aquilo que está aqui, eu creio. Não tem nada que vai mudar. A experiência que eu tive com Deus, que você está tendo com Deus, ninguém arranca isso do teu coração. Aquele que já experimentou as delícias de Deus na sua vida, ninguém arranca isso daí. Não arranca, não arranca. Porque Deus é real. Ontem nós estivemos aqui num período de vigília. E é tão precioso que a gente não dá vontade de ir embora, sabe por quê? Quando a gente começa a orar, o céu abre e Deus faz uma conexão conosco e você sente a sua alma plena, a sua alma alegre. Então a fé, ela faz isso. A fé é como um escudo que te protege nesta caminhada, nesta travessia de deserto, nesse deserto que vivemos hoje. Vivemos um deserto de guerras mentais, de conceitos morais, de dogmas e de mudança de valores. Mas eu não tenho nenhuma preocupação. Eu tenho a preocupação de ensinar a palavra, porque eu sei que a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes que forem ensinados, estarão guardados e a fé estará plantada no coraçãozinho deles. Eu creio nisso. E você que está aqui, eu tenho certeza que você crê. Então, queridos, não é tempo de questionar, é tempo de obedecer. Obedeça, obedeça. Pés calçados para enfrentar um deserto. Olha também onde você pisa. Aonde você está indo? A Bíblia fala que quão preciosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Às vezes você tem um pezinho feio, né? Meio chatinho, mas seu pé é lindo se você está levando boa nova. Você tem um pé precioso e caminhando e levando a palavra de Deus. Então, calçar dos pés significa isso. Significa que nós temos que ter esta preparação. Cajado na mão, né? Precisamos de apoio. E Jesus, ele é o nosso sustento. Jesus, ele envia o sustento. Né? A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista já disse. Né? A vara é algo que Deus usa para nos proteger, que o pastor usava para proteger a ovelha.
mas também para disciplinar. Então aceite, tome a vara e o cajado que Deus está te dando. Você precisa de proteção, mas também você precisa de correção, você precisa de disciplina. Todos nós precisamos. E tudo isso mostra para nós no Evangelho, porque a Páscoa mostra isso. Mostra que Jesus, aquele cordeiro que prefigurava, que foi morto ali. Outra ordenança que Deus deu para o povo é que cada família tivesse o seu cordeiro e fizesse a Páscoa juntos, né? É outro tempo que Deus estará também juntando e trazendo e cumprindo a profecia de Joel, que o coração dos pais seriam convertido aos filhos e o coração dos filhos convertido aos seus pais. Você nunca viu tanta bagunça nessa área, mas o mesmo poder e a profecia e o Espírito que está na igreja vai fazer isso, vai trazer conversão do coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pais com relacionamento rompido com os filhos, filhos que não aceitam seus pais, enteados que não aceitam seus padrastos e assim por diante. Deus vai trazer conversão nesse tempo, é promessa dele. A Páscoa mostra isso para nós. Nas famílias, ali as famílias reunidas, o anjo destruidor passava e todos estavam dentro das suas casas. Esse tempo que você está agora, por força da lei, por força das ordenanças, dentro da sua casa, né? O que tem acontecido lá? Tem havido mais briga? Tem havido mais irritação? Não. Se o Espírito de Deus está na sua casa, se o sangue do Cordeiro está nos umbrais da porta, ali será um lugar de paz. Ali será um lugar de tranquilidade. Ali será um lugar de transformação. Ali será um lugar de cura. Deus curará também a sua família. Aproveite esse tempo para isso. Para colocar a conversa em ordem. Para parar as arestas. Para tirar a sujeira de debaixo do tapete. Porque o sangue de Jesus está na tua casa também. O Cordeiro foi imolado para isso também. Para as famílias. Para trazer paz nas famílias. Então, queridos, Faraó, ele foi longe demais. Por isso Deus enviou esse julgamento, né? E nós precisamos. Deus precisava tirar o povo, porque ali havia uma promessa, né? E uma coisa que muitas vezes o povo não entendia nessa caminhada é que 430 anos ali no Egito, eles já haviam acostumado com aquela situação, né? E muitas vezes a nossa mente, ela se adapta. Ah, tá bom aqui, você vai ver isso. Quando é que você vai ver isso? Quando eles começam a caminhar no deserto e que eles começam a reclamar com Moisés. Tá faltando água. Ah, você nos tirou lá do Egito para a gente comer esse maná enfadonho aqui, olha. Lá nós tínhamos pepinos, melões, cebola, né? Só que eles não lembravam da mentalidade, eles não se lembravam que lá e que aquela reclamação aqui, quando Deus já havia libertado, era uma mentalidade de escravo, sabe? Você não pode ter saudade de pepino e melão se você estava numa condição de escravo. Muitas vezes Deus te tira do mundo e fala assim, vai ficar aí, a herança do Egito. Eu e Essa temos um pastor que nós conhecemos, que ele disse assim, Márcia, Deus mandou eu rasgar mais de 30 diplomas que eu tinha na França e tudo, cursos que eu fiz de cabeleireiro, porque ele me disse, tu nunca mais vai trabalhar nisso, porque isso é herança do Egito, e eu não quero isso para a tua vida. E ele fez aquilo, ele fez chorando, rasgou todos, mas nunca mais trabalhou. Então, porque nós estamos rumo a Canaã. Então, quando você sai do Egito, algumas coisas você tem que deixar. Algumas coisas você não pode voltar atrás e nem lembrar. Então, a mentalidade de quem estava no Egito ainda continuou com o povo. E deixa eu dizer para você, a maior verdade e a coisa, o presente mais precioso que o povo recebeu foi a liberdade. E a Páscoa mostra isso para nós. Você foi livre do pecado. O Cordeiro morreu e ele te livrou do pecado. Hoje, quando você chega a Jesus, se você pecou, você pede perdão, imediatamente você está livre, porque você não é mais escravo. Então, mude a mente. O povo hebreu demorou um pouco para mudar a mente. Rumo a Canaã. Quem está rumo a Canaã tem que entender o seguinte.
Os grilhões do pecado na minha vida foram quebrados. Agora, tem alguma coisa, isso acontece muitas vezes com família. Famílias que aceitam a Jesus e às vezes estava tudo bem na vida dela, nos negócios, né? Sempre a gente ouve isso, né? E aí as coisas começam a dar errado. As coisas começam a dar ruim nos negócios, financeiramente. É a primeira coisa que a família do Egito fala. Que Deus é esse? O que você está fazendo nessa igreja? Depois que você foi para a igreja, já viu que a sua vida, ó... Mas eles não sabem que a maior riqueza é a nossa liberdade do pecado. E ainda que a gente tenha que deixar pepino e melão, lá na frente Deus tem carne, Deus tem outras coisas, Deus tem um emprego diferente, porque Ele é Pai e Ele não chama você para te deixar na miséria, Ele te chama para te abençoar, para te tirar do pecado e também para dar uma vida e vida com abundância. Então, essa mentalidade, a Páscoa mostra isso para nós. Liberdade é a nossa maior possessão. Nós somos livres. Quando Paulo falando lá com os judeus, né, que eles começaram a querer que voltasse aos rudimentos, aos rituais, Paulo fala com eles, poxa, vocês foram livres, agora querem voltar novamente para os rudimentos, não é? Para as ordenanças, para aqueles rituais? Não, nós somos livres em Cristo, livres para não pecar, tá? Não é livre para fazer o que quer, não. Livre para não pecar. Quem está no Egito peca porque está preso. Ele até sabe que está fazendo a coisa errada, mas não consegue deixar muitas vezes. Agora, quem foi livre por Jesus, você tem liberdade para não pecar. E se pecar, que seja um acidente de percurso, porque volta, porque o sangue do Cordeiro está à sua disposição para te libertar. É maravilhoso, essa é a nossa maior possessão. Essa foi a maior possessão do povo judeu quando saiu. Mas a mentalidade, a dificuldade do deserto, o processo pelo qual eles tinham que passar, eles ficaram recordando o que tinham lá, né? Então, queridos, se estamos sendo presos por poderes demoníacos e por tudo mais, nós temos o poder do sangue do Cordeiro. E nós precisamos pedir que este sangue seja espargido na nossa porta, na nossa nação. Aonde você for, meu irmão, no mercado, nas lojas, comece a pedir ao Senhor para passar o sangue dele, para abrir, para abençoar. Faça isso, porque o sangue, o poder do sangue está na sua vida. E você tem como que uma marca, você sabia? Você tem como que uma marca. Quando nós aceitamos Jesus, você pensa que demônio pode tocar na gente? Não. Não pode. Para tocar, ou você tem que estar dando abertura para ele tocar, mas até para ele fazer alguma coisa, ele precisa pedir ao Senhor se pode tocar. Porque o sangue de Jesus te cobre. Você é guardado por ele. A sua casa é guardada por ele. Sabe, lá na sua casa, se você pudesse ver, é que Deus não nos abre os olhos espirituais. Abre às vezes para alguns, né? Mas uma vez eu lembro que uma senhora foi à minha casa orar e ela disse assim, Márcia, que coisa linda quando eu cheguei, eu morava numa casa grande ali. Quando eu cheguei, Márcia, naquele portão, Deus me mostrou 2 anjos, um de um lado e outro do outro, guardando a entrada. Não é isso que está escrito no Salmo? Ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. O anjo do Senhor te guarda, porque contigo tem a marca do sangue do Cordeiro. Sua casa é lugar de bênção. Sua casa é lugar de alegria. Sua casa é lugar de libertação. Sua casa é lugar de paz. Sua casa é um lugar que mesmo que você esteja hoje com alimento escasso, você vai ter de Deus a alegria para orar e falar, Senhor, eu te agradeço por esse. Não deixa faltar o próximo e Deus vai te abençoar. Eu creio, meus irmãos, eu creio e nós precisamos orar e falar com o nosso Deus desta forma. Então, queridos, as forças das trevas escravizam, mas o poder do sangue traz liberdade. A obediência de Israel resultou em liberdade e a desobediência de Faraó resultou em morte. Terrível, terrível. Deixa eu dizer para você, Faraó poderia ter sido livre na segunda praga. Faraó poderia ter sido livre na terceira praga. Porque
água tornada em sangue, rãs, gafanhotos, saraiva, a natureza tem o poder de se renovar. Mas Faraó era tão duro que ele foi até aquela perda irreparável, que é a morte dos primogênitos. A dor pior, a pior dor, né? Ali ele se rendeu à vontade do Senhor, mas o coração dele continuou duro. Onde é que nós sabemos que o coração dele continuou duro? Quando ele pega todo aquele exército dele e vai atrás do povo hebreu. E aí Deus tem que agir de novo com uma mão muito forte. Faraó jamais imaginou que aquele caminho aberto no mar era um caminho só para os hebreus. Não era para ele. Sabia disso? Deus abre caminhos que são só seus. E Deus te leva por caminhos que também só você vai. Ele personaliza, ele estiliza o caminho de cada um de nós. Sabe por quê? Porque ele conhece a mim e conhece a você. O caminho de Deus para você é personalizado. Ele tem uma forma de lidar com você. Com Edson ele tem outra forma, né? Eu sempre digo que para um Paulo colérico, matador de cristão, o caminho era cegueira, era ficar prostrado, era ficar alguns dias cego, para ele reconhecer que ali tinha uma força maior que estava falando com ele. Então o caminho aberto para os hebreus, e Faraó entra ali com o seu exército, mostra a dureza do coração daquele homem. Ele liberou no momento, vai embora, vai todo mundo. Deu para eles a riqueza, deu tudo. E outra coisa linda, tá? Você que está sendo chamado, você que vai sair do Egito, você que vai sair da perdição, Deus te tira de lá e Deus te cumula de bênção, porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos da salvação. Isso é maravilhoso. Não dá tempo de falar aqui quais são as bênçãos da salvação, mas são muitas. São muitas. Então, o coração de Faraó, quando ele entra naquele mar, mostra como ele era obstinado. Então, ele não deixaria sair com uma praga, nem com duas, nem com a morte dos primogênitos. Ele não mudou o coração. Aí Deus teve que acabar com aquele exército. Deus, quando faz isso, é porque ele sabe que não tem outra saída. E esse povo precisava ser uma nação. Esse era o povo escolhido por Deus. Deus, quando chama alguém, irmãos, ele vai até as últimas consequências para que você entenda a vontade dele. Se você não está bem no caminho que Deus quer que você esteja, preste atenção, que Deus vai te chamar para o caminho que ele personalizou para você. Ele vai te colocar nesse caminho. Deus tem planos e propósitos com pessoas aqui, pessoas preciosas para Deus. Preciosas, que ainda não entraram no caminho que Deus quer que ele entre. Mas Deus vai fazer isso nesse tempo. E eu estou orando por alguns e falando, Jesus, faça. E às vezes eu peço algumas coisas para Deus que eu nem sei se eu estou certa de pedir, sabe? Mas eu peço. Jesus, coloca enjoo nele pela bebida. Senhor, coloca isso, coloca aquilo. Não sei se essa oração vai ser ouvida, mas eu sei que eu estou pedindo por libertação. E Deus tem as formas dele libertar, porque ele te ama demais. Ele não quer que você se perca. Então sejamos obedientes. Pegue a roupa, põe o sapato, pega o cajado e saia rápido. Saia rápido. Deus disse, olha, não podem demorar. Não demore, fique tudo pronto, porque vocês vão comer o cordeiro e vão sair rápido. Esse é o tempo de velocidade. Deus vai trazer muita gente nesse tempo, sabia? Muita gente vai vir agora, rápido. E você vai ter que estar preparado para acolher essas pessoas, viu, pastor? Discipuladores, né? Tem um monte de gente aí, né, pastora, para nos ajudar. Deus vai trazer muitos. Deus vai trazer. É a ceia das bodas. Ele está chamando. Chama os mancos, chama os aleijados, não é? Aqueles que foram convidados, não quiseram. Então, chama todos. Mancos e aleijados não é físico não, sabe? É da alma mesmo, né? Então, queridos, para nós finalizarmos, as maiores lembranças da Páscoa. O sangue do cordeiro
protegeu os primogênitos dos judeus. Sem o sangue do Cordeiro, nós não seremos livres dos nossos pecados. Há uma proteção de Deus na sua casa. Pensa o que é isso, irmãos. O anjo pulava as casas, né? Havia trevas na casa dos egípcios e na casa dos judeus havia luz. Olha o que é você ter uma aliança com Deus. More você onde você morar. Tenha a condição social e intelectual que você tenha. Você é como a menina dos olhos de Deus. Você é protegido. Há uma deferência de Deus em relação àquele que abriu o coração. Veja que o amor de Deus é para todos. Deus ama todos os pecadores. Mas aquele que faz uma aliança com Ele, Ele tem o compromisso de guardar essa aliança. Essa aliança está guardada em todos os sentidos. Sem a poderosa mão de Deus, Faraó não deixaria o povo sair da escravidão. Sem o sangue do Cordeiro, o homem é escravo do pecado. Só a poderosa mão de Deus é que fez com que o povo saísse daquela condição. E aí Deus disse para o povo judeu: este dia, Êxodo 12, 14, lhe será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor por estatuto perpétuo. Queridos, eu não me lembro o dia que eu aceitei Jesus, porque eu era uma criança quando meu pai foi liberto do álcool e ele me levou para a igreja. Então, desde muito pequenininha eu não tenho a lembrança do primeiro dia que eu fui para uma igreja. Eu sei que eu me batizei aos 12 anos. E lá nos anos 70, mais ou menos, eram 12 moças que se batizaram da mesma idade, todas tinham 12 anos. Isso eu me lembro. Mas deixa eu dizer para você, celebre a festa do dia que você recebeu Jesus na sua vida. Lembre-se, não é um marco. Lembre o que aconteceu naquele dia. Lembre o que Jesus fez e o que ele passou a fazer, como ele passou a ordenar a sua vida. Então, celebre a nossa saída do mundo. O mundo jaz no maligno, mas aqueles que estão com Jesus estão guardados, estão protegidos. Sabe o que é você ter luz? Sabe o que é você ter direção? Sabe o que é num momento de maior dor, você clamar a Deus e encontrar resposta para um coração aflito? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Quantos? Todos vocês já tiveram essa experiência. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Isso não tem preço, né? Quantos que nesse tempo, diante da dor, já perderam as suas vidas, tiraram as suas vidas, porque eles não tinham esse link. E nós precisamos chamar essas vidas, porque Deus quer salvar a muitos. Então, a Páscoa nos mostra isso. O sangue do Cordeiro era a prova viva do amor de Deus pelos judeus. E a prova para nós foi o dia que Jesus enfrentou na cruz. Cada gota daquele sangue derramado na cruz era um pecado meu, um pecado seu que foi sendo perdoado. Isso é maravilhoso. Foi gravado lá o nosso edito de dívida, né? E da mesma forma, Paulo vai falar em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O pecado, ele provoca a ira de Deus. Mas no dia em que Jesus morreu, prefigurado naquele cordeiro que foi morto lá, nós ficamos livres da ira de Deus. E a ira de Deus será manifestada após os eventos que nós estamos aguardando da volta de Jesus. O mundo que rejeitou conhecerá a ira de Deus. Por enquanto, nós estamos num tempo de abertura da porta da graça. A graça de Deus ainda está aberta para todos quantos quiserem. Por isso eu creio que muitos virão para Jesus nesse tempo. Muitos aceitarão Jesus nesse tempo. O Espírito Santo e o avivamento que virá sobre a igreja fará isso. Porque a porta da graça está aberta. Mas vai chegar um momento em que ela vai se fechar. E esse momento será muito triste, muito triste, muito triste. Mas glória a Deus porque você já veio. Glória a Deus porque você já está aqui. Glória a Deus porque você tem aliança do sangue na sua casa. Glória a Deus porque sua casa está protegida pelo sangue do Cordeiro. E outra coisa maravilhosa que a Páscoa nos lembra é a ousadia que nos foi dada para entrar no santuário.
o Santo dos Santos, aquele lugar que era fechado. Só o sacerdote entrava ali uma vez por ano, depois de fazer sacrifício por ele mesmo e pelo povo. Hoje, a tua casa se tornou um santuário. O teu cantinho lá no trabalho se tornou um santuário, porque o caminho está aberto. O véu foi rasgado de alto a baixo. Há um caminho aberto entre nós e Deus. Você não precisa de intermediário, porque o teu intermediário está do lado dele, é Jesus, que levou lá na cruz o seu pecado, que viveu aqui como homem. Saiba que se você está lutando com uma dificuldade hoje ou com um pecado, Jesus sabe como é isso, como é enfrentar isso. Jesus sabe a sua debilidade, porque Ele sofreu na carne dele como homem. Jesus conhece todo tipo de tentação e todo tipo de fraqueza. Para quê? Para que hoje Ele possa te ajudar nessa fraqueza. Corra para os pés dele, clame a ele, vá até Jesus quando você tiver uma fraqueza e fale: Jesus, me ajuda, eu estou em aperto, Jesus, me socorre, Jesus, eu não quero ceder a isso, porque Ele vai te ajudar, Ele vai enviar recurso, Ele vai enviar o poder do Espírito Santo, Ele vai desviar você para um outro caminho. Esse é o poder do sangue. A Páscoa nos lembra desse poder maravilhoso. A Páscoa nos faz lembrar de tudo isso. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer para nós: meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Ousadia por quê? Porque o caminho foi aberto. Antes era um temor para entrar. Havia muito temor. O sacerdote tinha tanto medo, e o ritual mandava que ele tivesse uma campainha nas suas vestes, porque se aquela campainha, se ele caísse ali, algo não tivesse bom, ou ele não tivesse feito um sacrifício perfeito, ele poderia morrer lá dentro. Então, se ele morresse, ninguém que estava de fora poderia entrar ali. Tudo isso para mostrar o que o pecado faz distanciando o homem de Deus. Então, ele não podia entrar ali. Então, puxava ele por uma corda para não entrar no Santo dos Santos. Aí, quando Jesus morre, esse véu é rasgado lá no templo em Jerusalém. Aquele terremoto todo. E aí o escritor diz: olha, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Quando Ele é crucificado ali, a sua carne é rasgada por nós. Esse caminho, a presença de Deus, fica livre e aberto. Por isso, aonde você estiver, clame por Jesus. A dificuldade que você tiver, fale com Ele. Ele sabe como é esta fraqueza e esta dificuldade de vencer o pecado, porque o caminho está aberto. É um novo e vivo caminho. Ele não foi trilhado aquele dia e foi apagado, não. Constantemente, enquanto a porta da graça estiver aberta, há esse novo e vivo caminho, dando acesso à presença de Deus constantemente, constantemente. Oh, queridos, a Páscoa nos lembra tudo isso. A Páscoa te lembra que você não é mais escravo. A Páscoa te lembra que o maior presente que nós temos é a liberdade em Cristo Jesus. Sabe, as pessoas olham para nós e dizem assim: que vida sem graça essa vida desses crentes. Não pode beber, não pode dançar, não pode fumar, não pode trair a esposa, não pode... Querido, você pensa que essas coisas faz falta para quem tem a presença de Deus aqui dentro? Você não entende o que é a presença de Deus. Ela suplanta tudo. Tudo. Eu nunca fui uma boate. Pergunta se eu tenho curiosidade de entrar numa boate. Não! Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Ele me basta. Isso é diferente. Por isso que o grande escritor C.S. Lewis diz assim: o cristianismo é algo que, se você não experimentou, você jamais pode conjecturar ou falar qualquer coisa sobre ele, porque só sabe falar sobre o cristianismo quem experimentou, quem teve essa experiência gloriosa. Eu estou falando de algo vivo, um novo e vivo caminho que foi aberto.
Ele é vivo. Quando você passa por ele, não dá para não sentir a transformação. Não dá para não sentir a presença de Deus. Não dá para ver Deus materializar aqui na terra aquilo que nós clamamos a ele, falamos com ele. Você nunca viu a Deus, mas a obra dele é vista todo dia perto de nós, junto conosco, na igreja, onde a gente vai. Toda hora você vê as obras de Deus. E é isso, querido, que a Páscoa nos lembra. O cordeiro que foi imolado. Tudo isso está na nossa memória. E eu queria finalizar, porque tem mais coisa, mas o tempo já passou. As maiores lembranças da Páscoa para nós hoje. Já falei, mas vou repetir. O homem nunca será livre sem o sangue do cordeiro. E não é mera coincidência que a morte de Jesus tenha ocorrido na Páscoa lá em Jerusalém. Ele comeu com os discípulos a última Páscoa antes da sua morte. Ele disse assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Por quê? Porque ele nos amou. E ele disse para os discípulos: eu os amei e vou amar até o fim. Pelo amor, ele ia enfrentar a cruz, sim. A pior dor, a pior vergonha. Se eu dizer para você, você já sentiu vergonha? É muito ruim sentir vergonha. Mas, um dia que eu estava sentindo muita vergonha de algo, o Espírito Santo falou: Jesus também sentiu vergonha. Conforte-se com ele. Ele vai te consolar. Ele vai limpar a vergonha, ele vai tirar a vergonha, porque ele foi envergonhado. A dor de Jesus, maior do que a dor física, foi a dor moral. Porque ele foi acusado de algo que nunca fez. Ele foi condenado e não foi julgado por algo que ele nunca praticou. Mas estava na conta todos os nossos pecados, para nos dar a liberdade que nós temos hoje. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Não aceite a acusação do inimigo. Não aceite o inimigo te acusar. Não aceite. Não aceite. O inimigo não pode acusar aquele que é marcado pelo sangue de Jesus. Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Não tem. E para finalizar, eu gosto muito do Spurgeon quando ele diz assim, que a coisa mais terrível que Satanás enfrentou na vida de Jó é não conseguir acessar aquele lugarzinho lá dentro do coração de Jó, que não deixou ele negar a Deus um momento sequer. Esse lugar está aí no seu coração. Esse lugar vai ficar aí hoje marcado para a glória de Deus. Você vai enfrentar dificuldade, mas você não vai negar o seu mestre. Você não vai negar Jesus. Você não vai deixar, porque o sangue dele está aí na sua vida. Fique de pé. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí Paulo vai falar o seguinte. Ele menciona a Páscoa falando de purificação em 1 Coríntios 5:7. Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Isso vai habitar aqui. Nós estamos celebrando hoje uma Páscoa com fermento novo, os asmos da sinceridade e da verdade. Que essa seja a marca da nossa igreja, pastor Jorge. Que essa seja a marca da nossa igreja, pastora Naira, pastor Jonas. Os asmos da verdade e da sinceridade, que é o que há nesse evangelho precioso. O evangelho de Jesus, ele é simples, mas ele é poderoso. O evangelho de Jesus é a verdade que liberta. E Paulo, quando fala do fermento, ele está falando disso. Por isso tinha que ser sem fermento, porque havia pressa. E o fermento fala de orgulho, o fermento fala de mentira, o fermento fala de coisas que são engendradas. Então Paulo vai usar esse texto falando que a Páscoa também nos remete à santificação e à purificação da nossa alma, que é o que Jesus está fazendo com a noiva querida. Oh Deus, oh Pai, eu quero abençoar a tua igreja querida, Deus. Eu quero pedir neste momento, Senhor, pela tua noiva.
Obrigada, Jesus, porque tu vives para sempre, Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro que foi morto, mas que reviveu, está vivo para todo sempre. É no teu nome, é pelo teu sangue que nós vamos vencer nesses últimos dias que estamos aqui. Deus, e eu quero te pedir, com a mão forte que tu tirou o povo hebreu do Egito, Deus, estenda a tua mão forte e bane, Senhor, as pragas desse tempo. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, nos hospitais. Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor. E o Senhor é o Deus que pode. O Senhor é o Deus que faz. E o Senhor é o Deus que envia os recursos para o teu povo nesse tempo que estamos necessitando. Deus, que este milagre da Páscoa, ele seja real no nosso meio, nas nossas igrejas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus, que esta palavra possa ficar nos nossos corações para a honra, glória e louvor do teu nome. Aleluia. Vou deixar na cruz, aleluia, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, e o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo, Deus. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar. Aleluia. Eu quero perguntar, se você está aqui hoje e você quer deixar na cruz tudo que precisa ser deixado na cruz, eu quero te convidar a fazer um sinal. A gente tem um espaço bom aqui, se você quiser vir aqui na frente, dá para vir. Tem alguém que quer hoje receber na sua vida o sangue do Cordeiro? Tem alguém hoje que quer aceitar a Jesus, ou que quer fazer um compromisso com Jesus? Eu te convido para vir aqui, que eu quero orar por você. Porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu naquela cruz para nos libertar. E Ele está aqui hoje. Receber Jesus é o grande presente para a sua vida. É a decisão mais importante que um homem pode tomar. A decisão de receber Jesus, ela implica entre céu e inferno, vida e morte. E eu queria te convidar, se tem alguém, eu não conheço todos, não sei se tem, mas se tiver alguém, venha para Jesus. E se você quiser também, depois no final, uma oração, quiser falar comigo, estou aqui. Tá? Então eu quero te abençoar. Eu quero pedir que o sangue do Cordeiro esteja na sua casa. Que você saia daqui com esta palavra e profetize na sua vida. E que você receba tudo aquilo que o Espírito Santo tem para você nesse tempo. Amanhã nós estaremos aqui, pastor, com a nossa ceia, né? Em nome de Jesus, vamos celebrar aqui a ceia de Páscoa, tá? Eu quero agradecer a Francine,
com o grupo que veio da ilha, os participantes, que Deus abençoe esse grupo de teatro, que vocês sejam ungidos para levar a palavra de Deus com graça, com sabedoria nesse momento, que a vida de vocês seja guardada. Aquele que fez o papel mais difícil aqui, né? Do inimigo, que sua vida já está guardada. Nós oramos por vocês, tá? E que Deus abençoe a vida de cada um desse grupo. Fique firme, porque vocês são marcados pelo sangue do Cordeiro. Deus te abençoe.